Olá, amigos da Associação Espírita Mestre de Amor. É com grande alegria que nós pedimos a licença para adentrarmos aos vossos lares nesse instante, pedindo a bênção do nosso Mestre Jesus e dos benfeitores espirituais que dirigem a instituição. Primeiro, gostaríamos de agradecer ao convite que nos foi feito pelo meu irmão Márcio, em nome da casa, em nome dos dirigentes e trabalhadores, pedir que Jesus nos abençoe neste momento, onde nós estamos fisicamente distantes, mas espiritualmente estamos todos próximos, unidos pelos laços de amor que regem as leis divinas. Nesse momento nós iniciamos então dizendo que o tema que nós trazemos é um tema que, como qualquer outro tema que seja tratado à luz do Espiritismo, que é esse sol que ilumina todos nós, sempre é um tema que toca muito profundamente nos nossos corações. Nós trouxemos hoje uma questão do Livro dos Espíritos como introdução para nós conversarmos, para nós aprendermos juntos no dia de hoje. Na questão 895, Allan Kardec indaga aos benfeitores espirituais: à exceção dos defeitos e vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Ou seja, se nós pegarmos todos os nossos vícios e todos os nossos defeitos e tirarmos, ainda resta algum traço de imperfeição? E os benfeitores respondem: resta o interesse pessoal. Muitas vezes as qualidades morais se assemelham como num objeto de cobre, a douração que não resiste à pedra de toque. Então, douração é o processo onde nós pegamos um pedaço de ouro e vamos esticando ele até que ele vire uma lâmina muito fina. E aí a gente cubra qualquer objeto, tornando-o folheado a ouro. Então os benfeitores estão dizendo que muitas vezes as qualidades se assemelham a um objeto de cobre que não resiste a esse processo de laminação. Um homem pode possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem, mas essas qualidades, embora assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas, bastando algumas vezes que se fira a corda do interesse pessoal, para que o fundo fique descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa tão rara na Terra que é admirado como fenômeno quando se manifesta. Então, é tão raro encontrarmos exemplos de desinteresse pessoal que quando a gente vê um exemplo, nós o vemos como um fenômeno. E, embora, como os benfeitores dizem, todos nós possuamos qualidades que muitas vezes levam o mundo a nos considerarmos pessoas de bem. Mas essas nossas qualidades nem sempre suportam certas provas. Essas provas são a pedra de toque que os benfeitores falam no início da resposta. E para elucidar, para exemplificar essa resposta, essa questão, nós vamos trazer uma história que não é uma história real, mas quem a contou era muito real e é o maior exemplo que nós temos de desinteresse pessoal. Todos já devem estar desconfiando que eu vou trazer uma história do Evangelho. E eu vou mesmo.
Jesus conta no Evangelho uma história que é um grande exemplo de desinteresse pessoal. Nós, como espíritas, a conhecemos e a estudamos no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. No item 2, é a parábola do bom samaritano. Então nós vamos ver que essa história que foi composta por Jesus nos traz um exemplo e um ensinamento precioso a respeito do desinteresse pessoal. Mas para isso, nós vamos precisar conhecer alguns elementos da cultura de Jesus. Nós vamos olhar para essa parábola com os olhos do Oriente Médio, como se nós fôssemos uma pessoa que viveu lá no Oriente Médio ao tempo de Jesus, como que ela entenderia essa parábola se Jesus a contasse. Porque ela não vai perder o seu sentido quando nós olhamos com os olhos do Oriente Médio para ela, ou seja, com os olhos daquela cultura. Mas ela torna esse exemplo que Jesus traz de uma forma muito mais sublime, torna ela muito mais profunda e valiosa para o nosso estudo de hoje. Então, no item 2, Allan Kardec já inicia então com o trecho que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, onde ele vai comentar, né, ele vai trazer o contexto em que Jesus e os apóstolos, ou melhor, Jesus e os seus discípulos, eles chegam a Jerusalém e um doutor da lei vem para fazer uma pergunta para Jesus para o tentar. E esse doutor da lei faz a seguinte pergunta: Mestre, que é preciso fazer para possuir a vida eterna? Jesus lhe responde: que é que está escrito na lei? Como é que lês nela? Então, esse doutor da lei, para tentar Jesus, faz uma pergunta que, parando para pensar que Jesus era um rabi, ele era um mestre judeu, né? Fazer essa pergunta para um mestre seria a mesma coisa que perguntar para um professor quais são as vogais do nosso alfabeto, né? Ou chegar para um ortopedista e perguntar quantos ossos tem no corpo humano. Porque era uma pergunta muito elementar. Mas, como o texto já diz, era para tentar Jesus. E Jesus não responde. E sim, faz outras duas perguntas para o doutor da lei. O que está escrito e como é que ele lê. E ele responde sem titubear: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era justo, diz a Jesus: quem é meu próximo? E Jesus toma a palavra novamente. Mas antes tem um outro detalhezinho aqui, que quando, no tempo de Jesus, essa pergunta, o que devo fazer para possuir a vida eterna, há um bom tempo já era uma questão muito debatida entre os estudiosos da lei mosaica. Então, eles, né, faziam, inclusive muitos deles faziam listas de quem iria herdar a vida eterna. E depois de tanto estudar, tanto debater, alguns deles chegaram à conclusão: não, quem irá herdar a vida eterna serão os justos. Aí entra numa outra questão: quem é o justo? Quem são os justos? O que uma pessoa deve fazer para ser uma pessoa justa? E aí iniciava novos debates e listas. Não, o justo ele é isso, isso e isso. Então, muitos, como Jesus também, resumiam nesses dois mandamentos,
amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Esses é um versículo que está em Levítico e o outro lá em Deuteronômio. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, querendo parecer que já tinha as qualidades necessárias, pergunta para Jesus, mas quem é meu próximo? Porque para alguns, próximo era a humanidade toda. Né? Aliás, essa é a vertente de pensamento que Jesus ia, que muitos estudiosos iam. E alguns outros diziam, não, justo são só os da minha raça, são só aqueles que são judeus, todos os outros não são os justos. Então Jesus toma a palavra e conta a seguinte história. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, derramou-lhe vinho e óleo nas feridas e as tratou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo, trata muito bem deste homem, e tudo o que gastares a mais, eu te pagarei quando regressar. Então nós pensamos, bom, é uma história muito bonita de um homem que estava em condições muito complicadas, precisando de ajuda, e onde 2 homens passam por ele, um sacerdote e um levita, não o ajudam, mas um outro homem, que era um samaritano, o ajuda. Trata das feridas dele, leva ele para uma hospedaria, no outro dia dá o dinheiro e fala, olha, continua cuidando dele para mim, que se você gastar mais, quando eu regressar, eu venho e te pago. Já fica evidente aqui, a compaixão, o desapego deste samaritano. Mas, como dissemos no início, nós vamos olhar para essa parábola, para essa história, com os olhos do Oriente Médio. Nós vamos entendê-la como uma pessoa que estava ouvindo Jesus há 2000 anos contá-la. Porque nós vamos ver que esse homem pagou um preço altíssimo, esse samaritano. Ele foi de um desapego que levou ao extremo. E agora nós iniciamos então com alguns contextos históricos para que nós possamos entender. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, foi assaltado, bateram nele, deixaram semi-morto. E aconteceu que em seguida um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, ouviu e passou adiante. Naquele tempo, o templo de Jerusalém, ele tinha 3 hierarquias: os sacerdotes, os levitas e os leigos, que eram as pessoas normais. Os sacerdotes eles eram os chefes, os levitas os seus auxiliares, e tinham as pessoas que faziam algumas atividades, que eram pessoas comuns do povo, que eram chamados de leigos. E os sacerdotes, eles eram considerados pessoas da elite. Então, quando Jesus conta esta parábola, conta esta história, quando ele diz
que em seguida um sacerdote descia pelo mesmo caminho, todas as pessoas que estavam ouvindo Jesus falar já logo imaginaram este sacerdote sobre uma montaria. Ele não estava a pé. Eu confesso que eu sempre imaginei o sacerdote e o levita a pé, como o homem que foi assaltado. Mas a distância entre Jerusalém e Jericó era de 27 quilômetros. E era impossível naquele tempo uma pessoa da elite, um sacerdote, andar 27 quilômetros a pé. Então seguramente este homem estava sob uma montaria. E ele passa e não ajuda o homem. Passa adiante, como diz a parábola. Vem o levita também e igualmente olha para o homem e passa adiante. Mas acontece que não foi uma tarefa fácil para o sacerdote e para o levita olharem aquela situação, olharem para aquele homem e seguirem adiante. Eles também tiveram ali o seu conflito. E é aqui que nós começamos a contextualizar a parábola com a questão do Livro dos Espíritos, que fala do interesse pessoal. Qual foi a pedra de toque do sacerdote e do levita? A pedra de toque de ambos foi a cultura daquele povo. Foram as tradições judaicas que fizeram ou que tiveram papel preponderante na decisão dos dois em não ajudá-los. Um sacerdote, se um sacerdote encontra uma pessoa morta, porque os sacerdotes eles trabalhavam durante 2 semanas e retornavam para casa. A grande parte dos sacerdotes moravam em Jericó, porque era uma cidade portuária, uma cidade que tinha muitos comércios, era uma cidade com muito movimento. E vários dos sacerdotes tinham negócios nessa cidade. Então, quando um sacerdote, como o da história, está indo para sua casa e se depara com um homem, como que eles reconheciam as pessoas na época? Porque o sacerdote ele não poderia tocar numa pessoa morta, ele não poderia tocar numa pessoa que estivesse ferida e não fosse da sua raça. E eles identificavam como? Pela roupa, pelo sotaque então aquele homem ele estava caído no chão, nu e desacordado. Então como que o sacerdote iria aferir se aquele homem ele seria um judeu ou não? Como que ele conseguiria falar, puxa, mas o homem está nu, ele está desacordado, eu não consigo identificar ele pela roupa, não consigo identificar ele pelo sotaque nem pela língua que ele fala. Se o sacerdote tocasse num homem morto ou num homem que viria a morrer, futuramente, se ele tocasse, ele ficaria impuro. Ele deveria retornar para Jerusalém e passar por um processo de purificação de 1 semana. Durante toda esta semana, ele não poderia se alimentar dos dízimos que eles recebiam. Nem ele e nem toda a sua família. A sua família, as esposas, geralmente eram responsáveis de fazer a doação de alimentos para as pessoas pobres da cidade. Elas também estariam impedidas de fazer essa ação de caridade, porque eles não poderiam se utilizar do dinheiro que eles recebiam. Tá, mas digamos que esse sacerdote, ele mentisse. Fala, não, eu vou ajudar ele aqui e não vou contar para ninguém. Se caso alguém viesse descobrir, e daí viria, porque quando ele fica impuro, ele não pode realizar a cerimônia. Por isso ele não pode receber. E daí se ele mente e depois alguém descobre, eles poderiam pegar, para ele servir de exemplo,
os sacerdotes mais jovens poderiam levar esse sacerdote para fora do templo e matá-lo a pauladas. Então imagina na cabeça desse sacerdote a dúvida que ele ficou. Olha todos esses elementos que nós vimos agora da cultura daquele povo, né? A gente vê esses elementos e vê que não foi fácil realmente para o sacerdote tomar essa decisão. Puxa, ele poderia ficar sem comer, a sua família também, ou se ele mentisse e decidisse ajudar, ele poderia ser morto, né? Então, por isso dissemos, a pedra de toque do sacerdote foi a tradição judaica. Então ele decide, fala, não, já que eu não tenho como identificar esse homem, eu não sei se ele está morto, se ele está vivo, se ele estiver vivo eu não sei se ele vai sobreviver, então eu vou seguir meu curso. Mas aí vem o levita. O levita, que era considerado um auxiliar do sacerdote, como dissemos, também fica numa situação muito delicada, porque se esse levita está vindo atrás do sacerdote, logo após o sacerdote, nós também podemos entender que esse levita pudesse inclusive ser um auxiliar do próprio sacerdote. E ele iria se encontrar com esse sacerdote mais tarde em Jerusalém. Então, como que o levita, ele parou e pensou, bom, quem sou eu, na ordem dos fatores, para ajudar esse homem? Se o sacerdote passou por aqui e não ajudou, como é que eu vou ajudar? Isso seria um insulto para o sacerdote. Imagina esse levita chegando com um homem semi-morto no seu cavalo, o sacerdote ia olhar para ele e falar, viu, meu amigo, quem é você para passar por cima do meu julgamento? Se eu achei que não era lícito ajudar esse homem, quem é você para passar por cima da minha autoridade? Percebam, mais uma vez, a pedra de toque foi a cultura, foi a tradição. Mas Jesus conta que um samaritano que vinha pelo mesmo local, que viajava, os outros dois estavam passando pelo caminho. O samaritano viajava, foi tocado de compaixão. Quando Jesus diz isso, que um samaritano passava por ali e viu aquilo e foi tocado de compaixão, o clima deve ter ficado muito desagradável. O clima deve ter ficado muito pesado. Porque os judeus e os samaritanos se odiavam. Os samaritanos eram considerados pessoas impuras. Porque os samaritanos, eles receberam e agregaram à sua cultura, ao seu povo, elementos de outros povos da região. De outros deuses, eles aceitavam outros deuses também. Elementos de culturas de outros deuses. Por isso, quando houve a cisão das 13 tribos, onde surgiram, melhor dizendo, os judeus e os samaritanos, né? Depois dessa cisão, os samaritanos decidiram pegar um elemento de uma cultura aqui, um outro ali, e eram considerados impuros. Então eles se odiavam, né? Então quando Jesus diz que um samaritano viu aquilo e foi tocado de compaixão, todo mundo falou, opa, que isso? Um samaritano em terras judias sendo tocado de compaixão? Porque todos naquele momento já esperavam que Jesus iria contar a história do bom judeu, não do bom samaritano. Ele iria falar, e um judeu que descia por aquele local foi tocado de compaixão. E não foi isso. Aos tempos de hoje, dizer o que Jesus disse equivaleria a dizer que um soldado americano estava lá no Afeganistão e ele viu um homem semi-morto e foi tocado de compaixão. Poderia ser um soldado do Talibã, por exemplo. Imaginem só
para aquele povo do Talibã, para aquelas pessoas, imaginarem que um americano estava em suas terras, vê um soldado e é tocado de compaixão. Né? Ficaria um clima muito pesado, como deve ter ficado no tempo de Jesus. Porque, ao exemplo do conflito que existe lá, e aqui não estamos querendo defender lado nenhum e nem adentrar nisso, é apenas um exemplo, nós ficamos imaginando que, né, e a gente vê em filmes, vê em notícias que o povo daquele local, muitos detestam os americanos, porque eles não são de lá. Eles cultuam outro Deus, eles têm outras tradições, mas Jesus conta essa história. Então a gente vai vendo né, o exemplo desse samaritano, com esses elementos culturais, a gente já vai começando a entender por que este exemplo desse samaritano foi um exemplo de profundo desinteresse. Porque, em primeira análise, ele era um samaritano odiado pelos judeus em terra judia. E ele vê o homem, se compadece dele, desce do cavalo, vai lá, gasta os seus recursos, gasta óleo, gasta o azeite, tratando das feridas, fazendo ali os primeiros socorros, coloca ele no seu cavalo, leva para uma hospedaria. Naquele tempo, eles utilizavam óleo, vinho para tratar de ferimentos. Esse homem, esse samaritano, estava viajando. Então, e óleo e vinho era uma coisa muito cara naquele tempo, no tempo de Jesus. Até hoje mesmo, né? Se a gente for parar para pensar. Mas naquele tempo, eles tinham aquilo em escassez, mas também era uma coisa, né? Por ser uma coisa também muito cara. Então, aquele homem não se importa com os seus recursos. Só fechando aqui que um dos nossos gatinhos estava querendo participar da palestra, mas fechamos ali a janela, fechei a janela. Então ele vê, né, ele gasta, ele não pensa nele, será que eu vou usar esse óleo mais à frente? Será que eu não vou precisar do azeite se eu me ferir? Não, ele não pensa, ele vai lá e ajuda aquele homem. Coloca ele no cavalo, leva para uma hospedaria. Ele não fica pensando, eu tenho tempo de ajudar esse homem. Não tenho tempo, eu preciso ir logo viajar. Ele põe no cavalo e leva numa hospedaria. Só que esse detalhe da hospedaria traz mais um desapego deste homem. E começa a mostrar o preço altíssimo que esse samaritano pagou. Não há indícios históricos de que tenha havido entre Jerusalém e Jericó uma hospedaria. Não tem nenhuma ruína, não tem nenhum estudo, nada que comprove que tenha havido uma hospedaria. Então nós seguramente entendemos, e as pessoas que estavam ouvindo Jesus falar, e logo entenderam que esse homem foi para Jericó. Agora imagina um samaritano entrando com um homem semi-morto no seu cavalo, numa aldeia, numa cidade judia, indo a uma hospedaria de judeus. Entrando, pedindo um quarto e indo cuidar daquele homem. Ele não pensou no risco de vida que ele estava correndo. Ele simplesmente agiu e foi lá. Porque aquele hospedeiro poderia pegar e esperar a hora que ele subisse, que ele fosse para o quarto, no mesmo momento, ele poderia pegar e chamar todo mundo e falar, gente, tem um samaritano aqui na minha hospedaria que chegou com um homem semi-morto. Vamos esperar ele aqui e a hora que ele descer, vamos arrebentar com ele. Vamos descer a pancada nele, como nós dizemos vulgarmente. Porque qualquer um tinha, inclusive, o direito legal de fazer isso. Porque os samaritanos, eles eram... Se eu como judeu, vejo um samaritano nas minhas terras, eu tenho o direito de ir lá e matar aquele samaritano, porque ele é impuro.
Mas o samaritano entra na cidade, aluga um quarto e vai cuidar do homem. No outro dia, ele sai do quarto, chega para o dono da hospedaria e diz, ó, tá aqui o pagamento, eu vou deixar com você 2 denários, e se você gastar algo a mais, na volta eu venho e lhe pago. Ou seja, esse homem, ele tinha os planos de retornar para uma cidade judia para ver como é que o homem estava, para ver se ele tinha ficado devendo mais alguma coisa na hospedaria. Então, não obstante todo aquele risco que ele correu, ele, na sua cabeça, pretendia retornar para aquela cidade. Olha o desinteresse desse cidadão samaritano, dessa pessoa. Ele não pensa em tudo isso, ele simplesmente age no bem. Ele não pensou nas tradições do seu povo. Ele não pensou nas questões culturais entre samaritanos e judeus. Ele simplesmente vai e faz o bem, mesmo que aquilo lhe custasse a sua própria vida. É um exemplo belíssimo, né? E Jesus termina a passagem com Jesus dizendo assim: qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que havia caído em poder dos ladrões? O doutor da lei respondeu, e deve ter respondido muito a contragosto, aquele que usou de misericórdia para com ele. Aí Jesus diz, então, vai e faze o mesmo. É um exemplo sublime que o nosso mestre nos deixa, que o nosso mestre compõe, para que nós entendamos a importância do desinteresse pessoal. Com os elementos culturais daquele povo, nós conseguimos ver o quão desinteressado de si mesmo aquele samaritano foi. Por isso nós escolhemos essa parábola para falarmos do desinteresse. Tem muitos outros exemplos nos evangelhos, exemplos reais, inclusive do próprio Cristo. Todos os apóstolos, com a exceção de João Evangelista, foram assassinados. 11 dos 12 apóstolos foram assassinados, pregando, né, por levar a mensagem cristã. E tantos outros. Se nós pegarmos os evangelhos, nós espíritas que temos as obras subsidiárias, as belíssimas obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier, nós vamos ver quantos exemplos de pessoas que se sacrificaram, que deram a sua própria vida. Lembramos agora de um deles, que é o de Maria de Magdala. Quando Maria de Magdala procura Jesus na casa de Simão Pedro, Jesus tem uma conversa com Maria de Magdala muito, muito interessante e muito profunda, que está narrada no livro Boa Nova, no capítulo 20. Vale muito a pena ver, muito a pena ler. Só essa história já dá um exemplo formidável de desinteresse pessoal. Tanto pelo exemplo vivo que Maria de Magdala deu, mas também pelos outros ensinamentos que Jesus nos traz quando conversa com ela. Olha que interessante o que Jesus diz num determinado momento da conversa. A virtude no mundo foi transformada na porta larga da conveniência própria. Há os que amam os que lhe pertencem ao círculo pessoal. Os que são sinceros com os seus amigos. Os que defendem seus familiares. Os que adoram os deuses do favor. É muito fácil eu ser, em alguns momentos, desinteressado de mim quando eu estou ajudando um familiar meu, quando eu estou ajudando um amigo meu, quando eu preciso ser sincero com um amigo e dizer algo íntimo meu, ou até mesmo muitas vezes algo que me deixa profundamente envergonhado. É muito fácil eu chegar e desabafar com um amigo, desabafar com um familiar. Mas eu não conseguiria fazer o mesmo com um estranho, porque não me seria conveniente. Em muitos casos é assim. Quantas pessoas
que prontamente dariam a vida por um familiar. Mas fariam o mesmo por um estranho? Nem sempre nós encontramos exemplos de pessoas assim. Quantas pessoas dariam um órgão seu para um estranho, para uma pessoa que ele não conhece? Né? Porque nós, muitas vezes, a nossa pedra de toque é a conveniência, como diz Jesus aqui. Nós fazemos muitas vezes o bem quando nos é conveniente. E aqui não é nenhuma crítica ao nosso estágio evolutivo quanto humanos, porque é uma coisa comum, isso daqui é uma coisa normal, faz parte de um padrão evolutivo. Por isso nós estamos estudando isso, nos aprofundando, dizendo coisas profundas que nos levam a refletir. Né? Jesus continua, o verdadeiro, ou melhor, o que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz na sua senda de trabalho para o difícil acesso às luzes da redenção. O amor sincero não exige satisfações passageiras, que se extinguem no mundo com a primeira ilusão. Trabalha sempre sem amargura e sem ambição, com os júbilos do sacrifício. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Por isso, no próprio Livro dos Espíritos, os benfeitores vão classificar a virtude mais meritória de todas como aquela que é a mais desinteressada, que é aquela que sacrifica o interesse pessoal. Somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Olha que interessante que Jesus diz. Somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Olha, por que um divino mistério? Porque nós, para nos sacrificarmos, para evoluirmos, nós temos que nos conhecer a nós mesmos. Como que eu, Maurício, no ano de 2020 na Terra, no planeta Terra, vou ter 100% de certeza que eu não estou não estou tendo segundas intenções quando eu pratico o bem? Eu não poderia colocar a minha própria mão no fogo por mim mesmo, ao dizer que eu não tenho segundas intenções ao gravar uma palestra que será transmitida, que está sendo transmitida para os meus semelhantes. Porque eu, como a maioria dos habitantes da Terra, ainda não nos conhecemos o suficiente. Por isso que Jesus diz, o sacrifício contém o divino mistério da vida. É sacrificando-se em benefício do próximo que nós vamos conhecer o verdadeiro amor, o amor de que Jesus falava. Não é à toa que o benfeitor Emmanuel, em uma de suas obras, ele diz: a cruz do Calvário é símbolo vivo. Emmanuel, ele não estava querendo ser poético nesse momento. Ele não estava enfeitando o texto. Ele estava dizendo que a cruz do Calvário, o exemplo da crucificação de Jesus, é símbolo vivo, porque é realmente difícil. O próprio Jesus diz isso aqui, né? Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Quanta renúncia Jesus não fez ao ser crucificado, renunciando a tudo, ao seu corpo físico, inclusive. Os apóstolos, nós hoje, já distanciados 2000 anos, não necessariamente precisamos doar a nossa vida física mesmo para nos sacrificarmos. Mas nós temos que nos sacrificar o nosso egoísmo, o nosso orgulho, o nosso desejo, as nossas vontades. Quantas brigas dentro de um lar
não poderiam ser evitadas se uma ou ambas das partes abrissem mão do seu ponto de vista, da sua opinião. Muitas vezes eu posso estar com a razão, mas o que eu prefiro? Ter paz no meu lar ou ter razão? Muitas vezes é melhor abrir mão da razão, de ter razão, para que a harmonia no lar se mantenha. Os benfeitores vão dizer na resposta que nós lemos na introdução da palestra, que no último parágrafo, que o apego aos bens materiais é um grande entrave para que nós nos desvencilhemos do interesse pessoal. Basta olharmos para o nosso passado. Quantas guerras, quantas brigas, quantas mortes. As duas grandes guerras do século passado, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, as duas por interesse pessoal. A primeira por um assassinato de um chefe de Estado, a Segunda Guerra Mundial, né, uma questão mais delicada, mas um dos grandes pivôs da situação, que foi o alemão Adolf Hitler, tinha um grande interesse pessoal na questão. Então, quantas guerras, quantas brigas por causa do interesse pessoal, do apego aos bens terrenos. Quantas pessoas são assassinadas no nosso planeta hoje, nos dias de hoje, porque no momento onde elas vão ser assaltadas, elas tentam brigar com o ladrão, tentam se defender, tentam segurar aquele bem material que está sendo roubado e são assassinadas por isso. Na parábola que Jesus conta, tem um aspecto cultural interessante que fala sobre isso. Os ladrões, não era comum um ladrão bater na pessoa quando eles iam assaltar alguém lá no tempo de Jesus, naquela região. Eles simplesmente iam lá, roubavam a pessoa e iam embora. Eles geralmente batiam na pessoa, agrediam a pessoa quando ela insistia, quando ela tentava se defender, tentava resistir àquele assalto. E quantas histórias nós conhecemos de pessoas que são assassinadas porque resistiram, reagiram ao assalto. Já é comum todas as autoridades, principalmente as autoridades policiais, dizer não reaja, entrega aquilo que o ladrão está querendo. Muitas vezes o apego aos bens terrenos, o apego a um determinado objeto, a um carro, a um dinheiro, a alguma coisa, faz com que a pessoa reaja ao assalto e seja morta. O interesse da pessoa naquele momento está focado nos bens materiais. E por esse motivo, ela é assassinada. Se nós exercitamos o desapego aos bens terrenos, o apego às coisas materiais, nós vamos afrouxando os laços que nos prendem a esse interesse pessoal. E nós vamos progredindo e vamos realmente observando e começando a perceber o que realmente importa, que é a nossa evolução espiritual, que é, aqui no plano físico, a nossa família, os nossos amigos, as nossas provas que nós precisamos passar, as nossas expiações que nós precisamos passar, tudo quanto nós planejamos antes de reencarnarmos, às vezes pode ser tudo levado a se perder por causa de uma situação como essa que comentamos. Alguém vem me assaltar, eu reajo e sou assassinado. Chego no plano espiritual, o benfeitor fala: Maurício, não era para ser assim, era para você entregar o objeto. Mas o seu interesse dizia que o seu interesse era nas coisas materiais. Então nós vemos, pessoal, né, e isso para dizer apenas, fazer apenas alguns comentários a respeito disso. Né? Nós já estamos chegando, né, ao final da nossa exposição, mas
fica o exemplo, então, do samaritano, que deu a sua própria vida. O que nós podemos retirar dessa história para nós exercitarmos esse desapego do nosso interesse pessoal e também do interesse apenas do nosso acanhado círculo familiar. Nós temos que muitas vezes olhar para a humanidade, olhar para a pessoa que está ao meu lado como um irmão meu, como um familiar meu. Todos somos filhos do mesmo Pai. Então todos precisamos nos ajudar. Então, meus amigos, fica aqui esse breve estudo a respeito dessa questão do Livro dos Espíritos, que fala sobre o interesse pessoal, esse estudo da parábola que Jesus nos traz, né? Lembrando que a questão do Livro dos Espíritos é a 895, vale a pena lê-la, ler o início, né? Que isso está no capítulo 12, a perfeição moral, né? Que fala sobre as virtudes e os vícios, onde vai falar muito sobre o interesse pessoal, e nós podemos começar a exercitar de uma vez por todas nessa nossa encarnação como espíritas, aproveitar todo esse material que nós temos à nossa disposição, né, esse material teórico que vieram dos próprios espíritos, para que nós possamos progredir. Agradecemos mais uma vez de coração a oportunidade, agradecemos os benfeitores que dirigem a nossa querida Mestre de Amor e também agradecemos ao nosso Mestre Jesus. Muita paz para todos.